Oi, gente. Hoje a gente vai conversar aí sobre o escândalo envolvendo o WhatsApp, empresas que estariam financiando disparo de milhares, milhões de mensagens no WhatsApp e seu possível envolvimento, se é que há, se é que não há, com o pessoal da campanha do Jair Bolsonaro. Eu queria comentar com vocês também que eu tô num desafio Melius e vou estar postando um vídeo sobre isso ainda hoje e gostaria de contar muito com a ajuda de vocês, que é uma competição entre youtubers. Então os meus fãs aí mais assíduos, eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês nessa competição e vão ter surpresas legais para vocês nos meus vídeos dessa competição, porque eu vou contar coisas sobre o canal, sobre a origem do canal, que eu não contei nunca em nenhum outro vídeo. Então acho que vai ser legal para vocês saberem sobre isso também, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência, filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira no Filosofia Popular eu falo com vocês sobre filmes e séries do ponto de vista político ou filosófico. Bem, vocês já devem estar sabendo desse escândalo. A Folha de São Paulo divulgou em sua matéria de capa que muitas empresas, eu não vou listar todas aqui porque vai ficar meio chato, vocês podem ir lá checar, eu boto o link na descrição, estariam pagando outras empresas especializadas em disparar notícias, enfim, no WhatsApp para divulgação em massa e estariam espalhando notícias falsas sobre o candidato Fernando Haddad do PT. Bem, e alguns detalhes importantes sobre isso daí. Isso significaria um gigantesco abuso de poder econômico, não é? Então, eles estariam usando muito dinheiro para realizar isso. Eu acho que o abuso do poder econômico vai muito além disso daí. Eu acho que nós temos que investigar, eu defendo, inclusive, se tiver alguém ligado ao PDT, PT ou algum partido político vendo esse vídeo, por favor, pense em investigar o Google Ads. Por que o Google Ads? Porque o Google Ads, não investigar o Google Ads como se tivesse alguma coisa errada com o Google Ads, mas investigar empresas colocando dinheiro no Google Ads, financiando canais no YouTube. Eu tenho praticamente certeza, não tenho evidências assim incontestáveis, mas baseado na minha observação do YouTube, eu acho que a probabilidade é muito alta, vou colocar assim, a probabilidade é muito alta de que tem vários canais agora sendo impulsionados por empresas que estão dando dinheiro para esses canais. Como eles estão fazendo isso, eu não sei. Não sei se estão depositando na conta das pessoas, não sei se estão fingindo que estão pagando por anúncio e aí patrocínio e aí acaba justificando dessa forma, mas estão injetando uma boa quantidade de dinheiro em canais do YouTube de direita que estão basicamente fazendo campanha para Jair Bolsonaro e fazendo uma campanha bastante negativa contra o candidato Fernando Haddad já há algum tempo. Então, existe um enorme abuso de poder financeiro no YouTube que acontece dessa maneira. E vocês podem observar pela quantidade de anúncios que aparecem dos canais de direita, né? E vocês podem pensar assim, mas eles estão financiando e tal. Tem muitas empresas envolvidas nisso aí. Inclusive, algumas organizações como o MBL já existem fortes suspeitas que estão financiadas pelos irmãos Koch. Quem não sabe quem são os irmãos Koch, dá um Google que vocês vão saber. Então, na verdade, esse negócio do WhatsApp, que é um mega escândalo, vamos ser claros em relação a isso, me parece a ponta do iceberg. O problema é muito maior. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um estudo da Universidade de Princeton. Se vocês quiserem, eu coloco o link na descrição. Mas, basicamente, o estudo analisou quanto nos Estados Unidos a população, de fato, influencia a democracia. Pegaram posicionamentos majoritários na população e compararam com políticas públicas. E a conclusão que eles chegaram é que os Estados Unidos têm uma democracia de aparência e uma oligarquia de fato. Ou seja,
quando a opinião da população pode ser majoritária em relação a um tema econômico, se essa opinião divergir da opinião que é majoritária entre os bilionários, o que vale é a opinião dos bilionários, mesmo que eles representem, mesmo que a opinião deles represente, tipo, 15% do que a população acha. E tem vários exemplos em relação a isso. Talvez o exemplo mais dramático seja checagem de antecedentes criminais. Se vocês forem pesquisar quanto percentual da população americana defende que façam checagem de antecedentes criminais antes de se vender uma arma de fogo, checar para ver se o cara bate na esposa, se tem um histórico de violência contra a mulher, violência contra as pessoas, se já foi preso por motivos violentos. Quer dizer, algo minimamente racional você checar se essa pessoa tem esse histórico antes de lhe vender uma arma. Bem, as pesquisas de opinião sobre isso oscilam entre 87% da população a 92% da população são favoráveis a uma lei federal que exija que os vendedores de armas de fogo, inclusive nas chamadas show de armas, façam essa checagem e documentem essa checagem antes da venda de uma arma de fogo e não vendam armas para pessoas com históricos de violência. Parece assim o básico, né? Parece assim o elementar, não é? Isso não é proibir venda de armas, repare bem. É limitar a venda de armas a pessoas com histórico comprovado de violência. Se você não tem esse histórico, você compra arma de boa. Não é? Pois bem, essa lei federal não existe. Por que não existe? Aí, um mínimo de investigação, nós chegamos à conclusão que ela não existe porque a indústria de armas e o lobby de armas comprou os políticos nos Estados Unidos, comprou todo mundo. Se não todo mundo, que eu estou exagerando, comprou quase todo mundo, o suficiente para impedir que tal lei federal exista. E no Brasil, esse escândalo e outros escândalos, na verdade, estão apenas deixando claro para a população brasileira, caso ela já não tivesse essa clareza, que o poder econômico tem uma enorme influência sobre os políticos. Aliás, o escândalo envolvendo a Odebrecht já deveria ter deixado as pessoas cientes, não que assim os políticos são simplesmente corruptos. Sim, eles são, muitos deles são. Mas existem os corruptos e os corruptores, aqueles que querem corromper os políticos. E às vezes a gente fica lembrando só dos corruptos e esquece do corruptor. Enfim. E o corruptor, em geral, no capitalismo, não apenas no Brasil, no mundo todo, são grandes empresas que querem as benesses do Estado para si. Querem facilidades. Não querem negócio de livre concorrência, não querem participar da disputa de forma limpa. Não. Querem ter informação privilegiada e querem ter garantia, reserva de mercado garantido pelo Estado. E são muitas as empresas. O caso da Odebrecht é só um caso exemplar, gigantesco, mas existem muitas outras. Então, no fundo, o que a gente está vendo com esse escândalo do WhatsApp é só mais um exemplo disso daí, só que esse mais claramente voltado para influenciar o processo eleitoral. Claro que precisam ser mostradas mais evidências, provas, a investigação tem que correr. Eu não estou aqui afirmando que tudo que a Folha de São Paulo disse é verdade, até porque eu não sei. Mas, baseado em tudo que eu conheço de ciência política e de história política contemporânea, a probabilidade me parece bastante forte. Inclusive, teve um episódio engraçado que o Flávio Bolsonaro, ele teve a conta dele banida no WhatsApp. E o WhatsApp já disse que não foi por causa disso. Foi por talvez um spam, mas ele não estaria envolvido com o caso das empresas. Mas eu fiquei muito curioso com relação a isso, porque eles estavam justamente bloqueando, o WhatsApp declarou isso, contas de pessoas ligadas às empresas. Então, ficou parecendo que ele teria sido uma das primeiras contas e que ele meio que, de forma acidental, acabou deixando escapar que estava envolvido. Mas o WhatsApp disse que não, então
vamos acreditar nesse momento no WhatsApp, mas precisa de investigação. Eu não pegaria a palavra do povo do WhatsApp como definitiva em relação a isso. Acho que tem que ser investigado. Isso daí. E é uma investigação muito difícil, porque tem uma questão tecnológica aí complicada, uma barreira tecnológica complicada para ser ultrapassada para fazer essa investigação, mas é absolutamente necessário investigar e se descobrir se essas empresas estavam com ligação com pessoas da campanha do Jair Bolsonaro. Se estão, aí é absolutamente legítimo que a chapa seja cassada, porque cometeu crime eleitoral. A nossa legislação prevê que as empresas não podem fazer isso. Se eles não souberam de nada, eles foram só beneficiados, aí provavelmente a pena seria mais branda. Mas se eles sabem, isso for provado, aí a cassação da chapa é algo absolutamente legítimo. Só que, convenhamos, o clima que o país está... eu não estou advogando contra a justiça, pelo contrário, eu acho que a justiça deve ser feita. Essa posição clara. Agora, se a justiça for feita e for descoberto exatamente isso aí, vocês imaginam o que esse país vai viver de violência? Nós estamos aí com um cenário bastante complicado em relação... E eu acho até que existe uma possibilidade de o TSE e esse pessoal pesar isso daí. Se as provas não forem muito boas, ou seja, só vão fazer alguma coisa se as evidências forem absurdas. Se for uma coisa assim, tiver muitas evidências, tanto das empresas quanto da participação de pessoas ligadas à campanha do Bolsonaro. Se as evidências não forem boas em relação a uma coisa ou outra, eles vão dizer, não. Tem coisa errada aqui, mas não é tão grave e não precisa caçar a chapa de ninguém. Porque eles vão se estar pressionados, até pela opinião pública e tudo mais, a não fazer nada por causa do medo da repercussão. E só fariam se as evidências forem absolutamente esmagadoras. Essa é uma opinião que eu tenho em relação a isso. Por isso que a Folha de São Paulo deve ser pressionada a apresentar evidências. Claro que a Folha não precisa apresentar, digamos assim, testemunho direto dizendo quais são suas fontes, porque isso colocaria essas pessoas que podem ter conseguido essas fontes em risco de vida. Então, isso é óbvio. Mas qualquer evidência que eles tenham mais concreta, até para fazer uma reportagem dessa, muito arriscado. A Folha de São Paulo estaria arriscando sua reputação se estivesse fazendo essa reportagem sem evidências. Vale dizer que Bolsonaro aproveitou esse episódio para falar do caso da Val e tentar se defender de novo com aquela mentira de que era porque a Val estava de férias. Quando a Folha de São Paulo e outros jornais já voltaram no período que ela teoricamente não estaria de férias, e essa moça nunca foi na Câmara e ela não estava lá. Tanto é que ela acabou sendo demitida justamente porque ela, enfim, era uma funcionária fantasma que dava de comida dos cachorros do Bolsonaro, que estava em uma atividade ilegal. E a Folha de São Paulo estava correta nesse episódio. E Bolsonaro voltou a mentir sobre isso. Aliás, na entrevista da Globo ele deu essa mentira e eu fiquei puto da vida, porque, quer dizer, o cara falando contra fake news, e ele fez uma fake news dentro do jornal da Globo. Quer dizer, dentro dos meios de comunicação, ele soltou uma outra mentira absurda para tentar se afastar daquilo que já foi provado. Que depende apenas do Comitê de Ética da Câmara resolver abrir uma investigação. Resta coragem para esse pessoal, entendeu? Resta atitude para essas pessoas para abrirem uma investigação em relação a ele e um processo administrativo de uma coisa que a gente já sabe. Ela tinha um contrato ilegal, porque ela não era funcionária da Câmara, ela não ia lá trabalhar como assessora e ela cuidava dos cachorros dele, ela e o caseiro lá. Isso já foi provado, eles foram e vendiam açaí. Pessoas já foram lá e já mostraram isso daí, inclusive num período fora do período dela de férias. Tanto é verdade que a vergonha foi tanto que eles demitiram a Val. Então,
Vamos aguardar os próximos capítulos e vamos ver aí como é que essa investigação vai se desenrolar.